Eliminando grandes equipes como Palmeiras, São Paulo e Peñarol, o Botafogo chegou à sua primeira final de Libertadores da América. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como chega a equipe de Arthur Jorge para a decisão da Libertadores da América. Bom, pessoal, então a gente vai começar a análise aqui de jogos mais recentes do Botafogo para a gente ter uma noção de como é que a equipe vai chegar para essa final contra o Galo, né, contra o Atlético Mineiro. E a primeira coisa que a gente vai começar a observar aqui é o trabalho em saída de bola do Botafogo, né? Um trabalho onde o Gregory é muito importante e aí ele é o cara que joga mais próximo dos zagueiros para fazer essa saída 3. É uma saída 3+1, né? O Gregory fica entre os dois zagueiros e o Marlon Freitas um pouco à frente. E o Gregory é muito importante porque ele é o cara que consegue ser muito importante nessa distribuição de passes médios, de passes mais curtos, que vão ser bem importantes dentro da progressão do Botafogo dentro de campo, né? Então é uma saída de bola, inclusive, que varia bastante as suas opções de passe, né? Principalmente porque os extremos costumam também recuar bastante e ficar próximos dos jogadores mais próximos da jogada. Então nesse primeiro exemplo a gente vai ver aqui o Almada, né? Descendo bastante, principalmente o Almada, né? É um jogador que busca se aproximar bastante da bola, ser uma opção de passe, e aí com essa capacidade que ele tem de esconder a bola, de ser um jogador que consegue gerar a partir de muitas jogadas associativas, a gente vai ver que logo numa sequência o Botafogo pode criar uma jogada numa transição. Então muitas vezes até mesmo o próprio Luiz Henrique pode descer mais próximo dos jogadores da base de jogada para ser uma opção de passe em saída de bola. Então em campo contrário, né, então num ataque posicional, a gente vai perceber que o Botafogo coloca muitos jogadores à frente da linha da bola. E uma característica muito interessante, né, é que agora o Botafogo coloca os dois laterais bem abertos, né, por fora do campo, dando amplitude. E aí a gente vai ter Almada, Luiz Henrique, Savarino jogando por dentro, né, junto também com o Igor Jesus, que vai fixar, né, mais os zagueiros, vai estar um pouco mais à frente, mas que também vai descer muito em apoio. Então é dessa maneira que funciona o Botafogo em campo contrário, né, a partir de um trabalho de ataque posicional. E é um time que costuma aproveitar muito bem os espaços, né? Principalmente com essas descidas em apoio do Savarino também, que é um cara que vai ter essa capacidade num passe na profundidade, né? Aqui num desmarque de ruptura, depois de um desmarque de ruptura do Igor Jesus. Então o Savarino vai ser importante nesse jogo por dentro também, muitas vezes para atrair e para justamente ativar esses laterais que vão estar abertos, né? Vão estar dando amplitude para buscar executar esses cruzamentos. Cruzamentos que o Botafogo consegue gerar, mesmo em situações de ataque posicional ou em transições, como a gente consegue ver aqui. O time vai criar um gol, né, numa transição, e aí dentro dessas jogadas, né, desses recursos que utiliza o Botafogo em fase ofensiva, é um time que vai colocar geralmente entre 4 ou 5 jogadores dentro da área na hora do momento de cruzar a bola. Então é um time que vai povoar bastante na hora de executar esses cruzamentos. E aí, até por isso, a gente vai ver que os defensores, né, um time que conseguiu defender muito bem essas jogadas de cruzamento foi o Cuiabá, povoando muito a área, né, tentando não oferecer igualdade numérica ou então superioridade numérica para o Botafogo na hora desses cruzamentos, que a equipe utiliza bastante nesse momento ofensivo, né? Então, para gerar situações para fora de campo, Luiz Henrique é muito importante, sendo a sua opção de velocidade, sendo a sua opção de profundidade, após um desmarque também uma aceleração com condução, ou ele também vai ter essa relação bem interessante aqui com o lateral, quando ele estiver ocupando essa faixa um pouco mais por dentro, né, aqui no meio espaço, né, e muitas vezes ele vai inverter esse posicionamento. Ora ele vai estar um pouco mais por dentro, ora o Vitinho, né, o lateral direito vai estar um pouco mais por dentro, mas muitas vezes a gente vai ver esse tipo de passe, esse tipo de relação, ele com o pé esquerdo, né, buscando esse passe para fora, né, pro Vitinho, né, que vai ser uma opção em profundidade, né, em amplitude por fora do campo, né. E já pelo lado esquerdo, a gente vai ver muitas vezes o Almada, né, jogando até muito mais por dentro, muito mais no meio espaço, e ele vai gerar outro tipo de situações, como essa, né, de drible, de atração, sobretudo. É um cara que esconde muito bem o passe, e ele vai aparecer muito nesses penúltimos passes do Botafogo no último terço do campo. É um jogador já de perfil mais associativo, né? Então vai tocar mais vezes na bola, vai ser mais importante entre tocar e aparecer, vai ser importante aparecendo na base da jogada ou até mesmo na zona de 3/4, né? Já logo lá no último terço do campo.
Almada, então vai ser bem importante. Outro jogador ofensivo que vale destacar, que está jogando muito bem agora nesses últimos jogos, é o Igor Jesus, sobretudo porque ele é o 9 que faz o que o sistema também pede, né, do Arthur Jorge, que é esse 9 que consegue sustentar bastante os duelos contra os defensores, e ele vai ser muito importante ativando os jogadores que vêm de trás, né, os jogadores que vêm dessa segunda linha. Então é um jogador que joga muito bem em apoio, que vai ser importante dentro dessas ativações do terceiro homem, e muitas vezes ele vai ser importante também nessas assistências, colocando novamente os jogadores que vêm um pouco mais de trás, principalmente nessas jogadas de duelo aéreos, né? Onde ele vai conseguir ter uma certa superioridade jogando por cima, como a gente vê nessa assistência que ele acaba dando no gol do Savarino contra o Palmeiras, num gol recente, inclusive. Outro jogador que acho que vale destacar, inclusive, que eu já até citei, é o Gregory, né? Só que o Gregory vem aparecendo muito nessas bolas paradas, e se tratando de uma final, acho que é bem válido a gente mencionar que nos jogos recentes ele marcou ao menos dois gols, né, de bola parada. Então acho que vale a menção de um jogador que pode inclusive aparecer na final e pode ser muito importante não somente na saída de bola, como a gente mencionou no início do vídeo, mas também finalizando dentro de uma jogada de estratégia, né? Agora, sem bola, a gente vai falar um pouco dos comportamentos do Botafogo, e o que mais chama atenção, principalmente nos momentos em que o time tenta ser um pouco mais agressivo, é que ele utiliza esses momentos de tiro de meta. Então, a partir dos tiros de metas, a gente vai ver que o Botafogo vai ser onde o Botafogo vai adiantar mais as suas peças, e aí vai utilizar esse quarteto, né? Os dois atacantes e os dois extremos, para pressionar os zagueiros e o goleiro por dentro. Daí os dois atacantes vão ser importantes para isso, e os dois extremos vão fechar um pouco mais por fora. Mas o trabalho dos dois atacantes por dentro vão ser bem importante, justamente porque eles vão ser um pouco mais agressivos, né? Na hora de forçar o adversário a dar esse chutão, né? A tentar ter que se desfazer um pouco mais da bola, né? E aí fazer o Botafogo conseguir recuperar a bola. Então a gente vai ver que muitas vezes eles vão ter essa abordagem assim, de reduzir o espaço em relação ao portador da bola, né? Para tentar buscar um desarme em campo contrário. Até porque não é um time, o Botafogo, de uma maneira geral, tão agressivo. Então muitas vezes a gente vai ver sim o Botafogo nesse posicionamento médio, defendendo num bloco médio, não necessariamente com a linha tão recuada, né? Mas defendendo num bloco médio, e também tentando reduzir o espaço a partir do círculo central, né? Buscando esses botes, buscando reduzir realmente o espaço em relação ao portador da bola. E aí a gente vai ver uma outra característica, que é essa linha um pouco mais adiantada. Ela está mais aproximada aqui do meio do campo do que exatamente da área, né? Da grande área. Então, justamente para não tentar oferecer ao adversário profundidade, né? Ofensiva. Então é um time que busca muito nesse sentido. Porém, a gente sabe que o Botafogo não vive seu melhor momento dentro do Brasileirão, né? É um time que perdeu muitos pontos recentemente, principalmente contra times de baixo da tabela, e muitos dos gols que o Botafogo sofreu nesse período foram em cruzamentos. Então um time que teve uma certa dificuldade para defender a área, mas sobretudo sofrendo gols quando o adversário busca cruzamentos na segunda trave. Então é algo que a equipe precisa ter bastante em mente, né, nessa final, principalmente porque o Galo é uma equipe que é bem perigosa em cruzamentos, e em cruzamentos na segunda trave, principalmente vindo da direita, com o Hulk cruzando de pé trocado pro outro corredor, onde vai estar o Davidson, né? Então é algo que o time precisa ficar muito de olho, e muitas vezes a gente vai ver essa linha defensiva muitas vezes descoordenada na hora de defender a área, né? Então é um time que também pode ser pode ficar um pouco muito aberto em transições defensivas, tá? Quando não consegue ativar a sua pressão pós-perda. E aí novamente a gente vai ver aqui no último exemplo que a segunda trave vai ser explorada, mas aí de um outro exemplo. Antes eram dois ataques posicionais, e aqui numa transição em que o Juventude vai conseguir marcar o seu gol explorando a segunda trave.